Você sabe qual mistério esteve oculto no Primeiro Testamento? O que significa a palavra mistério? Quando o mistério oculto foi estabelecido por Deus? Fique conosco até o fim e vamos estudar juntos sobre o tema o mistério da unidade revelado. Graça e paz, queridos. Eu me chamo Marcelo, congrego na Assembleia de Deus em Picos, Ministério de Venda das Pedras, igreja pastoreada pelo presbítero Vinícius Claes Reis e regida pelo pastor presidente José Carlos Miranda. E nós vamos hoje estudar a lição dos adultos, a lição de número 9, cujo tema é o mistério da unidade revelado. E o texto áureo da nossa lição, ele se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3 e no versículo 5, e nos diz da seguinte forma: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E a verdade prática da nossa lição, ela nos diz da seguinte forma: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, e nos diz da seguinte forma: façamos a leitura, a epístola do apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. E o objetivo geral da nossa lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos.
Os objetivos específicos da nossa lição, nós temos 3 objetivos específicos que são: primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. O segundo objetivo específico, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o terceiro objetivo específico é mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. A introdução da nossa lição, ela vai nos mostrar que tanto o apóstolo Paulo quanto os apóstolos e os profetas do Novo Testamento, eles receberam a revelação do mistério que estava oculto por meio de Cristo. É o que nós encontramos na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. E nesse capítulo, no capítulo 3 de Efésios, nós iremos estudar o conceito para a expressão mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como esse mistério foi revelado após a vinda de Yeshua, como esse mistério foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então nós iremos abordar estes temas no decorrer dessa lição. E o primeiro tópico da nossa lição, ele tem como tema o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos rejeitavam o mistério que esteve oculto. Então, nós vamos identificar no capítulo 3 de Efésios que os judeus eles ignoravam as promessas feitas pelo Eterno, as promessas feitas por Deus a todas as nações da terra. Eles ignoravam até mesmo por não serem conhecedores destas promessas. E os judeus, eles desprezavam os gentios, pensando que seriam eles os únicos herdeiros das promessas de Deus, rejeitando assim a própria palavra de Deus, a própria palavra do Eterno, porque Deus havia dito que eles deveriam ser bênção para todas as famílias da terra. Porém, eles estavam rejeitando os gentios na sua caminhada perdida, na sua caminhada mundana, na sua caminhada indo cada vez de mal a pior. E o primeiro subtópico, ele tem como tema o conceito bíblico de mistério. Qual o conceito bíblico de mistério? Eu vou trazer aqui alguns termos e significados para nós entendermos que existe uma lacuna de tempo muito grande entre a literatura em que foi escrita a Bíblia e a literatura dos dias atuais. E essa lacuna de tempo, ela fez com que algumas palavras se ressignificassem no tempo. E esse é o caso da palavra mistério. E vamos então falar um pouco aqui sobre a palavra mistério. A palavra grega mysterion significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida.
Então, esse é o conhecimento que nós temos hoje da palavra mistério ao ler esta palavra. É que indica alguma verdade divina que esteve oculta por todas as gerações e que somente agora, no Novo Testamento, passou a ser conhecida. Essa é a ideia da palavra mistério nos dias atuais. A palavra grega mysterion, ela tem um sentido diferente daquele entendido na língua portuguesa atualmente. As palavras em português e em grego muitas vezes não têm o mesmo sentido. Em português ela quer dizer algo obscuro, oculto, secreto, enigmático, inexplicável, até mesmo incompreensível. No grego, porém, quer dizer um segredo que já foi revelado. Então a palavra mysterion é na literatura do tempo helenista, do tempo grego, do tempo em que foi escrita, ela significa um segredo que já foi revelado. E quanto à origem da palavra mistério, alguns intérpretes bíblicos argumentam que a sua fonte é pagã, enquanto outros consideram que a fonte é judaica. Quanto a essa questão, o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, ele acrescenta que na literatura judaica e nos escritos de Qumran, a palavra mistério era empregada para referir-se a algo que seria revelado no final dos tempos. Quando eu falo aqui sobre os escritos de Qumran, são escritos que foram encontrados no ano de 1947, e esses escritos, eles foram muito importantes para dar autenticidade à palavra do Eterno, porque nesses escritos encontrados ali, à beira do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, datavam aí de aproximadamente 3 séculos antes de Cristo, a uns 3, 4 séculos depois de Cristo, e encontraram ali toda a escritura e foram conferir nos escritos mais atuais que eles tinham, e toda a escritura se confirmava. E está aqui ao nosso lado, algumas imagens a respeito aí da caverna de Qumran, da caverna de Qumran, também dos escritos que foram encontrados, e você pode ver aí algumas dessas imagens, e é interessante estudar sobre esse tema, muito revelador e que nos traz muito conhecimento que ainda está encoberto nas Escrituras. Muitas coisas que ainda não entendemos é revelado em todos os escritos que foram encontrados nessa caverna junto ao Mar Morto. E o segundo tópico da nossa lição é o desconhecimento do mistério. Ele vai explicar o versículo de número 5, que nos diz da seguinte forma: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, o desconhecimento do mistério. No versículo 5, nós verificamos que o mistério já era conhecido. Isso nós podemos confirmar. Olha o que o texto diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora. Ou seja, já havia sido manifestado, porém não da mesma forma que havia sido manifestado nos tempos de Jesus.
Então, no próprio versículo 5, nós podemos verificar que o mistério ele já era conhecido, porém, não de modo tão claro. Não de modo tão claro. Ou seja, qual é o mistério? O mistério que esteve oculto é o mistério da reconciliação. É o mistério que agora os gentios também faziam parte da promessa. É o mistério que os gentios foram reconciliados com Deus. E no Antigo Testamento, ou no Tanar, né, a palavra, quando nós lemos o Tanar, a palavra como indica que no Tanar não foi dado a conhecer tão claramente como agora tem sido revelado pelo Espírito. Mas isso não significa que no Tanar Deus não havia falado no Primeiro Testamento que ele tinha também um plano com os gentios. Deus, desde o início, estava falando que o plano dele, que a chamada dele era para a nação israelita, era para os descendentes de Abraão, mas que eles deveriam ser bênçãos para todas as famílias da terra. Ele vai dizer que os gentios também receberiam a promessa do Eterno. E nós vamos entender isso no decorrer dessa lição. E isso não quer dizer que ninguém tomara conhecimento acerca da bênção da qual os gentios também participariam antes de Yeshua. Ou seja, antes de Jesus, já era conhecido que os gentios iriam fazer parte da promessa. Porém, os judeus não aceitavam, porque consideravam os gentios como impuros, como indignos, como lenha para o fogo do inferno. Era assim que os judeus consideravam os gentios. Mas fica confirmado que o mistério oculto não era de total desconhecimento dos escritores do Tanar, dos escritores do Antigo Testamento. Na verdade, eles não puderam compreender os desígnios divinos. E isso porque ainda não era o tempo de ser claramente desvendado, porque seria desvendado única e exclusivamente através da pessoa de Yeshua HaMashiach. E o terceiro ponto, o terceiro subtópico aqui do primeiro tópico, tem como título o mistério e os profetas da antiga aliança. Então, o Tanar, ele já revelara que Deus tinha um propósito para os gentios. O propósito de Deus para os gentios, como nós estamos falando desde o início do estudo desta lição, do estudo desta revista, desde a primeira lição, Deus ele já tinha um propósito para com os gentios. Foi o que ele falou no capítulo 1 de Efésios, por intermédio do apóstolo Paulo, quando diz que Deus, ele já havia, eu vou ler aqui no capítulo 1, o versículo 4, para que fique mais claro esta informação. O capítulo 1, no versículo 4, ele vai dizer: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então isso significa que antes de Deus colocar as bases dos planetas, a base da Terra, Deus ele já tinha um plano com toda a humanidade. Deus ele tinha esse plano. Então, por isso, no Taná ou no Antigo Testamento, Deus ele já havia revelado um propósito para os gentios. Prometer aqui olha só, as promessas que Deus fez, algumas apenas, porque são várias, não teria como citar todas aqui.
Deus, ele havia prometido que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da posteridade de Abraão. Foi quando Deus falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um outro versículo, um outro texto que comprova que Deus já havia feito a sua promessa, falado a respeito da salvação, do propósito que ele tinha para com os gentios, se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 49 e no versículo 6. O Mashiach receberia as nações como sua herança. Olha só, é o que está escrito lá em Isaías 49, 6, que o Mashiach receberia as nações como sua herança. Só deixa eu abrir aqui um parênteses, porque existem duas palavras dentro do hebraico para se referir a nações. Quando Deus ele quer se referir à nação de Israel, Deus ele usa a palavra Am. Am se refere à nação de Israel. Mas quando Deus utiliza a palavra Goim, ele está se referindo às nações gentílicas. E aqui nesse texto, Deus ele vai utilizar a palavra Goim, que significa nações gentílicas. Então, continuando aqui, que o Mashiach receberia os Goims, as nações gentílicas, como sua herança, que Israel seria dado como uma luz para as nações, que Israel seria dado como uma luz para os Goims. Então, está aqui mais uma comprovação de que Deus falava no Tanar a respeito do seu propósito para com os gentios. Ainda em Maasei Sherlim, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, do versículo 13 ao versículo 18, nós vamos encontrar Yaakov, Tiago, citando o profeta Amós, procurando estabelecer a igualdade entre judeus e gentios. Então Amós, no capítulo 9, ele vai profetizar que Deus faria uma igualdade entre judeus e entre gentios. Continuando ainda aqui, Deus também revelara o seu mistério a Malaquias. Deus também falou para Malaquias, no capítulo 1 e no versículo 11, do propósito que ele tinha para com os gentios. Então já era conhecido no Taná o propósito de Deus para com os gentios. Só que eles não conseguiram compreender. Os judeus não conseguiam entender como Deus iria trazer uma promessa, trazer a esperança de salvação para os gentios. Sabe por quê? Porque os judeus olhavam para os gentios e falavam: é um povo incircunciso. É um povo que come alimentos impuros. É um povo que adora a outros deuses. É um povo que não segue a lei mosaica. Mas eles não conseguiam entender que um dia o Mashiach, o Salvador, viria para resgatar toda a humanidade e fazer com que os gentios fossem reconciliados com Deus. E Deus tinha esse propósito para com os gentios, mas infelizmente os judeus não conseguiram compreender o propósito que Deus tinha para com os gentios. O segundo tópico da nossa lição
Ele tem como tema o mistério revelado no Novo Testamento. E o primeiro ponto aqui é revelado aos apóstolos e profetas, ainda no versículo 5, do qual leremos novamente, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então Deus ele revelou de uma forma mais clara, porque ele veio, ele entregou o Mashiach para morrer na cruz do Calvário e assim trazer a libertação daqueles que estavam cativos, trazer o conhecimento da verdade, porque ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos aqui explicar um pouquinho sobre esse tema e vamos aqui voltar um pouquinho na história aqui do capítulo 3 para entendermos melhor. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca 3 informações. Primeiro, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro. É o que está escrito no versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Esse versículo, ele é tremendo, porque tudo depende da perspectiva, tudo depende do olhar daqueles que veem a situação de uma pessoa. Os efésios, por certo, estavam tristes por saberem da situação do apóstolo Paulo. Como falamos em outras lições, onde estava o apóstolo Paulo quando escreveu esta carta? Estava preso em Roma, em uma prisão domiciliar, não podia sair da sua casa. Guardas romanos estavam cercando a sua casa. Ele não podia sair, estava preso em uma prisão domiciliar. Essa era a visão dos efésios. Eles olhavam para Paulo e diziam: é um prisioneiro de Nero, é um prisioneiro de Roma. Mas Paulo, ao olhar para si mesmo, ele não se considerava um prisioneiro de Nero. Ele não se considerava um prisioneiro de Roma, porque Paulo, ele tinha a certeza de que ele mesmo não podendo ir, as suas palavras, elas chegariam no destino ao qual Deus queria que chegasse. E por isso Paulo, ele não se considera um prisioneiro de Nero. Paulo, ele não se considera um prisioneiro de Roma, mas Paulo, ele vai dizer: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo se considerava um prisioneiro de Jesus Cristo. O segundo ponto aqui que nós vamos destacar na abertura desse capítulo é o processo de sua vocação. O processo de sua vocação. Ele diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então a terceira informação que ele traz aqui é que ele tinha como vocação ser o apóstolo dos gentios. Quem era Paulo? Paulo era um homem que a sua mente transitava entre as filosofias helenistas, ou seja, as filosofias gregas. Paulo, ele podia discutir com os filósofos da sua época e deixar muitos no chinelo. Paulo, ele tinha ali uma clareza filosófica muito grande. Mas quem era Paulo? Paulo era aquele que, por ser também um cidadão romano, ele tinha também grandes argumentos. Paulo, ele era conhecedor das leis romanas. Paulo, ele sabia como aplicar as leis romanas.
Paulo também era um grande conhecedor das leis hebreias, das leis hebraicas, das leis judaicas. Paulo ele se considerava fariseu de fariseus, judeu de judeus, da tribo de Benjamim. Ele se considerava como um judeu por excelência. Ele fazia aquilo que ele cria dentro do judaísmo, mas agora ele vai se considerar como um apóstolo daqueles que ele perseguia, porque Paulo era um perseguidor dos gentios. Porém agora ele vai dizer, por causa de vós os gentios. Paulo agora então, ele se considera o apóstolo dos gentios. E a terceira informação que dá abertura ao capítulo de número 3 é como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. O mistério de que Deus iria reconciliar os gentios com o Pai, que Yeshua iria reconciliar os gentios com Deus, fora-lhe entregue por meio de revelação. Não foi a sabedoria filosófica e helenista que o fez descobrir isso, não. Não foi o conhecimento das leis romanas, das regras romanas, que fez com que o apóstolo Paulo identificasse qual era o mistério oculto. Não. Não foi o conhecimento da Torá, do Neviim, do Ketuvim. Não. Não foi o conhecimento das Escrituras, mas Paulo ele vai dizer que isto lhe foi manifestado pelo próprio Deus. Isto lhe foi manifestado por revelação divina. Paulo ele afirma que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus. Não somente a ele, como também aos demais apóstolos e profetas. É o que está no versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E ao ressaltar que o mistério foi manifestado pela revelação e não pela sabedoria humana, e destacar que foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, Paulo ensina que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Os mistérios de Deus para a tua vida, para a nossa vida, os mistérios de Deus para a igreja, não podem ser revelados por meio de sabedoria humana, não podem ser revelados por meio de grandes intelectos. Quem era Paulo? Um grande rabino, Rav Shaul, como era chamado, estudou aos pés de Gamaliel, era um homem treinado para ser o maior rabino da lei, o maior rabino dentro do farisaísmo. Mas Paulo diz, eu sou o menor de todos. Paulo ele se considerava o menor de todos e ele dizia, não foi pelo meu intelecto, pelo que eu aprendi com os homens, mas foi a revelação de Deus. Foi a revelação por intermédio do Espírito de Deus. E o segundo ponto aqui fala sobre o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a união de judeus e gentios em um só corpo. A barreira da inimizade havia sido derrubada. Deus havia unido judeus e gentios em um só corpo. E no primeiro capítulo da epístola do apóstolo Paulo ele já tinha dito que Deus agora fizera conhecer plenamente a sua vontade ao desvendar o mistério oculto. Só que agora no capítulo 3,
o apóstolo Paulo, no primeiro ele fala que Deus desvendou, mas no capítulo 3 ele descreve o conteúdo do mistério. Ele não apenas fala que havia um mistério, mas ele fala qual é esse mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. É o que está no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. E no final aqui do versículo 6, Paulo, ele equiparou o mistério ao Evangelho. É por meio do Evangelho que judeus e gentios são unidos a Cristo. E o que é Evangelho? É a notícia, são as mensagens de boas novas. Yeshua, Jesus, ele veio ao mundo para salvar toda a humanidade, derrubando a barreira da inimizade que separava judeus e gentios. Todos agora têm acesso direto ao Pai Celestial. E o terceiro ponto aqui deste tópico fala-nos sobre a magnitude do mistério. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, em que todos são aceitos em Cristo por meio da mensagem da cruz. Houve na igreja primitiva, ou como era chamado naquela época, os Netzarim, os nazarenos. Inclusive Paulo, ele é chamado de líder dos nazarenos em Atos dos Apóstolos, ou líder do caminho, que seria também uma outra expressão que era usada. E muitos que ali estavam não conseguiam entender o mistério. Já ouviam falar do mistério, sabiam que Jesus havia feito reconciliação, sabia que Jesus havia comido na casa de gentios, que Jesus havia curado gentios, que Jesus havia expulsado demônios de gentios, mas não conseguiam entender como pode Deus salvar esse povo incrédulo. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele precisou justificar-se perante a igreja em Jerusalém por ter compartilhado o evangelho com o incircunciso Cornélio. Quando o apóstolo Pedro, ele prega para Cornélio, ele fala com Cornélio, ele vai na casa de Cornélio, as autoridades, as pessoas ali em Jerusalém, eles começam a falar: olha, como que você pode estar entrando na casa de um gentil, está comendo na casa de um gentil, está anunciando o Yeshua, está anunciando o Messias a um gentil? Isso não pode acontecer. Ele é gentil, gentil não pode receber a Yeshua. Não foi feito, Yeshua não serve para gentil. E houve ali uma contenda. E Paulo ele começa a descrever: olha, eu só sei de uma coisa. É o que Paulo, em certas palavras, falou. Aquele Espírito que no dia do Pentecostes Deus derramou sobre as suas vidas, o próprio Deus também derramou sobre as vidas deles. Se Deus entregou o seu Espírito aos gentios, quem sou eu para rejeitar os gentios? E diante desta palavra, todos se calaram e aceitaram e entenderam. Os gentios agora são co-herdeiros das promessas de Deus. Ainda que, até mesmo, após isso acontecer, olha só, até mesmo o próprio Pedro teve dificuldades em compreender que o Evangelho também estava disponível para a salvação dos gentios.
Deus, em uma revelação para Pedro, ele mostra um lençol atado pelas 4 pontas com vários animais que dentro da lei mosaica era considerado animais impuros, imundos, vários animais que os judeus não podem comer. E aí Deus fala para Pedro assim: Pedro, mata e come. E aí Pedro vai e fala: eu não vou comer coisa imunda. E aí Deus vai e fala mais uma vez: Pedro, mata e come. E Pedro, mais uma vez, vai dizer: eu não vou colocar na minha boca coisa imunda. E aí Deus fala pela terceira e última vez para Pedro: Pedro, mata e come. Quem é Pedro, irmãos, para querer dizer para Deus o que ele vai fazer ou não? Deus estava falando: mata e come. Pedro não entendia. Mas aí Pedro agora, ele vai ter uma compreensão. Quando ele fala: eu não vou comer coisa imunda, aí Deus fala para Pedro da seguinte forma: Pedro, não considere tu imundo aquilo que eu já purifiquei. Deus estava falando: eu toquei na nação gentílica, eu purifiquei a nação gentílica, eu limpei os pecados dos gentios, eu perdoei os gentios. Entenda isto, Pedro. E Pedro pôde então compreender que agora aquilo que Deus purificou não era para ser considerado como imundo. A harmonia que fora destruída pelo pecado desde o Éden, agora entrou em processo de restauração por meio da cruz de Cristo. Por outro lado, Paulo declara que o anúncio dessas dádivas recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Olha a magnitude do mistério de Deus. Olha só o que diz o texto. Por outro lado, Paulo declara que o anúncio dessas dádivas, as dádivas de Deus, recai sobre a responsabilidade da igreja. Nossa responsabilidade para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Através de Yeshua e do que ele fez em nossa vida, os próprios anjos olharam e puderam falar: olha como Deus trabalhou na vida daquele povo incircunciso, daquele povo idólatra, como Deus restaurou, como Deus perdoou, como Deus teve misericórdia daquele povo. O mistério foi a verdade revelada a Paulo. Então, qual foi o mistério? Foi a verdade revelada a Paulo. E o Evangelho é a verdade proclamada por Paulo. Paulo, ele recebeu a revelação do mistério, que era o Evangelho, disponível a toda criatura. E ele agora precisava proclamar o Evangelho, proclamar a verdade, proclamar a Cristo, proclamar ao Salvador. O terceiro tópico aqui da nossa lição tem como tema o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus, isso é tremendo, irmãos. Deus, ele não foi surpreendido com o pecado no Éden. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Tem muitas pessoas que não entendem e pensam que quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram e se distanciaram dos propósitos divinos, acreditam que Deus foi pego de surpresa.
é um erro. E eu volto a ler aqui o versículo que eu já li, que vai mostrar que isso é um erro. O versículo 2, o versículo 4 de Efésios, capítulo 1, diz, o versículo 3, melhor dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E o 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. O plano de Deus veio antes de Deus criar os céus, a terra, de Deus criar o cosmos, de Deus criar todas as coisas. Então, Deus ele não foi pego de surpresa. E o primeiro tópico aqui desse terceiro subtópico, o primeiro ponto desse terceiro tópico, tem como título As riquezas insondáveis de Cristo. Agora, irmãos, nós entramos na sublimidade do que Deus tem preparado para nós. As riquezas, são muitas riquezas, insondáveis. Não se tem como alcançar essa dimensão de Cristo em nossa vida. E olha só, o mistério, versículo 8, aqui de Efésios 3, deixa eu fazer essa leitura que é importantíssimo. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. As riquezas incompreensíveis ou insondáveis de Cristo. Porque existe algumas traduções que utilizam a palavra insondáveis e outras traduções que utilizam a palavra incompreensíveis. O mistério agora revelado é anunciado, é considerado pelo apóstolo como riquezas incompreensíveis de Cristo. Nem o próprio apóstolo Paulo conseguia compreender. Nós aceitamos, mas não entendemos. Quem é que entende o amor de Deus pela humanidade? Nós aceitamos, mas nós não entendemos. Como pode Deus amar alguém tão pecador? Eu não entendo, mas eu aceito e recebo o que Deus fez pela minha vida. Não era merecedor, não era digno, mas essa é uma riqueza que Ele me entregou. E eu destaquei aqui 7 riquezas insondáveis. 7 riquezas incompreensíveis. Não dá para compreender o que Deus faz em nossa vida. É algo muito complicado de entender o que Deus faz em nossas vidas. Porque nós não merecemos. Nós não somos dignos. Nós não conseguimos entender porque depois de sermos essa pessoa tão ruim que muitas vezes somos, Deus ele mesmo assim olha para nós com um olhar de misericórdia. Depois de tantos pecados que cometemos, Deus ele olha para as nossas vidas com um olhar de amor. E a primeira riqueza que eu quero mostrar aqui é a ressurreição da morte do pecado. Em Adão, nós recebemos a morte, mas em Cristo, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Nós saímos da morte espiritual para a vida. Ressuscitamos da morte do pecado. Essa é a primeira riqueza incompreensível. Se eu estava em pecado, como é que Deus me trouxe de volta à vida? Mesmo eu estando no lamaçal do pecado, não dá para entender o tão grande amor
com que Ele nos amou. Não dá para entender. O segundo ponto, a segunda riqueza, a libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo. Como foi que Ele nos libertou? Éramos escravos da nossa própria carne, do nosso próprio eu. Éramos escravos do mundo. Éramos escravos do diabo. Mas Ele nos libertou. Ele nos libertou. Porque nós agora conhecemos a verdade. E Ele disse, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A terceira riqueza, entronização vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais. O capítulo 2 diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos essa palavra de glória, essa doxologia, essa palavra de bênção, essa palavra de vitória dada por Deus para as nossas vidas. O quarto ponto, a quarta riqueza, é a reconciliação com Deus. Ai, irmãos, não tem como entender isso. É insondável, é inexplicável como Jesus ele pode nos reconciliar com Deus. É incompreensível como Ele pôde morrer naquela cruz em meu lugar, porque não era Ele, era eu. Era eu que tinha que estar lá. Mas Ele falou, não, eu vou pagar a dívida. E Ele pagou essa dívida. O quinto ponto, a quinta riqueza, reconciliação uns com os outros. O fim da hostilidade, ou seja, a derrubada do muro da inimizade. Judeus e gentios se tornam agora um só povo, fazendo parte de um só corpo, de uma só promessa. A sexta riqueza, o ingresso na família de Deus. O capítulo 2, ele diz que Deus ele nos adotou em sua família. Nós fomos feitos filhos por adoção de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Olha que riqueza gloriosa, que riqueza maravilhosa. Fazer parte da família de Deus. Ter os meus irmãos sendo filhos de um mesmo Pai. E a sétima riqueza, a herança gloriosa em Cristo, no novo céu e na nova terra. É o que eu espero, irmãos. É o que eu aguardo. Não sei quando, não sei quanto tempo vai durar, não sei se serei arrebatado antes ou se o que me reserva para o amanhã. Mas eu só sei de uma coisa: em breve nós estaremos no novo céu e na nova terra. Ainda falando sobre essas insondáveis riquezas, é tremendo, irmãos, quando nós fazemos uma exegese desse versículo, uma exegese bíblica. Essas riquezas, elas são insondáveis, e a palavra aqui, insondáveis, ela vem da palavra grega anexikniastos, que significa inesgotáveis, que significa inexploráveis, que significa inexauríveis. O sentido literal da palavra grega anexikniastos é que não pode ser compreendido. As riquezas insondáveis de Cristo não tem como compreender. Não tem como compreender. Eu recebo para a minha vida, eu aceito na minha vida, mesmo não compreendendo. E o segundo ponto aqui,
o eterno propósito em Cristo. Está no versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, qual é o eterno propósito em Cristo? Bom, segundo 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 20, nós podemos confirmar que o mistério ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Ou seja, no Tanakh o mistério era conhecido, mas ele só foi manifestado na pessoa de Cristo. O propósito de Deus, lá na eternidade, ela se cumpre na pessoa de Cristo. O eterno propósito disponibiliza salvação a todos os homens. O Senhor Deus não deseja a perdição de ninguém, mas quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É o que você encontra lá na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 4. Deus, ele não quer que nenhum dos homens se percam, mas ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque é a verdade que liberta. Certamente que o propósito divino de salvar o pecador inclui regeneração. Deus ele quer tornar a cada gentio em uma nova criatura. O livramento do poder da maldição do pecado. Deus ele quer livrar a todos da maldição do pecado. E a restituição do homem à plena comunhão com Deus. Aquela comunhão que foi perdida lá no Éden, quando Deus ele passeava, ele caminhava, ele conversava, o homem tinha o contato com Deus. Deus ele quer restaurar essa comunhão. Eu imagino nós estando de frente a frente com Deus, podendo conversar com Ele. Vai ser muito em breve, meus irmãos. Vai ser muito em breve. Apenas precisamos caminhar. A luta vem, a prova vem, mas caminha, caminha, caminha. Porque a nova Jerusalém é logo ali. O terceiro ponto da nossa lição é o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino de redenção da humanidade não surgiu quando Adão e Eva desobedeceram às ordenanças do Criador no Jardim do Éden, como está registrado lá no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6 ao versículo de número 19. Deus, ele não foi e nunca será apanhado de surpresa. Deus já conhece tudo desde a eternidade. Só que agora, por intermédio de Cristo, nós temos ousadia. Oh, aleluia! Nós temos ousadia e acesso com confiança. É o que nos diz o versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Temos ousadia. E quando nós olhamos para essa palavra no grego, a palavra ousadia é a palavra parresia, que é basicamente expressar-se com liberdade. Expressar-se com liberdade. Deus te deu liberdade para você adentrar no Santo dos Santos. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Temos agora a ousadia, temos agora acesso
e podemos nos expressar com liberdade ao entrarmos diante de Deus. Você crê nesta palavra? Então entre com ousadia no Santo dos Santos, em comunhão com o Eterno. Amém? Que o Eterno abençoe a tua vida. Até a semana que vem, querendo Deus. Amém.